Aliás, vocês prometem muito e cumprem muito pouco. Aí depois, vamos montar. Aí 2025, em 23 falaram que 25 era o ano da mudança. Paga a conta em 24 e 25 é o ano da transformação. Aí a dívida aumenta. Aí você vai agora caminhar. Aí ontem você fala com o Paulo Brax, anteontem. Aí ontem a gente roda aqui ele falando, ó, se sair alguém a gente vai repor. Mas você vai repor como repôs o Davidson e o Otávio? Mas isso é uma fala da garapa, cara. Fala massa, saudações atleticanas. Temos aqui para falar do nosso galão, um corte dos donos da bola, com a repercussão, infelizmente, do início péssimo do Galo aí no Campeonato Brasileiro. O Galão não consegue engrenar. Até então, o Galo vinha apresentando um desempenho até que aceitável, mas a bola não entrava no gol. Agora a coisa desandou de vez, amigos. Perdemos aí na Vila 2-0 para o Santos. Sim, de forma ridícula, os jogadores aí andando dentro de campo, demonstrando aí a menor insatisfação do resultado. Não conseguiu buscar nenhum empate. E isso aí vai se criando um clima terrível, amigos, na cidade do Galão. E é isso aí. Então vamos lá pro corte, as notícias aqui com os donos da bola. Créditos ao canal da TV Band Minas, link na descrição do vídeo. Convidando você que é torcedor do Galo a se inscrever, deixar o seu like aí. E vamos acompanhar o time dos comentaristas mineiros falando da partida do Galo e desse início aí desastroso de temporada, amigos. Vamos lá. O problema da diretoria lá atrás, que errou no planejamento. Errou em quê? No planejamento. Beleza, Thiago Não Fernandes. contratou, achou que o elenco do Atlético, por conta do Campeonato Mineiro, era um elenco adequado. E eu embarquei nessa. Eu embarquei nessa e achei também. E agora, tá faltando as peças aí. Nós tomamos um gol ontem, eu falo Atlético, né? Tomou um gol em que dois jogadores do Santos subiram sozinhos, bateram a cabeça e sobrou para o Zé Ivaldo. Se você tem dúvida que eu sou atleticano, eu não posso falar que time você torce, que eu não vou te queimar aqui. Eu sou São Paulo. Eu ia falar isso. Aí você torceu para que time ontem, se você é São Paulo? Ninguém, pro futebol. Eu torci pelo caos. Mas sempre, né? Mas enfim, eu tô decepcionado demais com o Atlético. E o problema é que nós vamos voltar a falar pro torcedor. Janela só em junho. Você não respondeu minha pergunta. Essa aí é a realidade? É a realidade do Atlético. Ótimo. Eu também estou com você. Para mim, a realidade, lamentavelmente, a realidade é essa aí. Pois não. Boa tarde para todo mundo. Qual lição se tirou do ano passado? Os torcedores, de uma forma geral, o Atlético, que precisa ter um melhor planejamento para se ter um grande time. Montar um elenco que supra suas necessidades ao longo de uma temporada. Correto? Sim. Era uma lição. Ela foi cumprida para a atual temporada? Não. E aí, quando eu volto lá em janeiro, falo assim, gente, na primeira semana, quando o Cuca chega e fala sobre a necessidade de jogadores, de um elenco mais cascudo, era ele já mostrando que precisava desses jogadores. E ele faz esse alerta, ele deixa claro que o Atlético precisava de jogadores para uma temporada longa e desgastante. E os reforços foram chegando a conta-gotas. Eu estou errado? Não, eu não estou errado. Tá aí para todo mundo ver. O janeiro, fevereiro... Mas é problema eles chegarem a conta-gotas? Vamos chegar lá, Tio. Deixa eu concluir o pensamento. Eu não acho que seja problema, Só para concluir. Aí a janela, você pode me ajudar nessa? A janela fechava quando? A primeira, você tira o cara, agora você pede ajuda dele. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Eu lembro que eu e o Valu ficava falando assim, faltam tantos dias. Toda vez que a gente ia falar, faltam tantos dias. E o Cuca também gritando nas coletivas que precisava. Então, naquele momento, o Atlético precisava ter agido. Mas ficou na ilusão que o elenco era bom. E o Atlético vivendo a pressão de ganhar jogo em cima de jogo dentro do Campeonato Mineiro. Mas não pensou na temporada. Não pensou que aquele elenco se tornaria curto. Não pensou nos desfalques. Esse era o problema. Isso, Ti. Mas o Atlético teve mais uma janela, Elton. Não, gente, ou então pensou e pensou diferente da gente, Elton. E a gente sempre bate na tecla. O Tomás Pochettino, como diz o Cuca no caso do Pierre, lá atrás, que acho que 2011, 12. Tava prontinho pra vir. Prontinho pra vir, barraram a saída dele. Você vai continuar falando, eu preciso... Thiago Fernandes pode encerrar, eu acho que o problema do Atlético hoje, ele é por não ter entendido os recados da temporada passada. Eu acho que a temporada passada, ela deu um escárnio pro Atlético, falou assim, olha, você só chegou a brigar contra o rebaixamento na última rodada
Porque você teve um período dentro do campeonato que você não tinha atletas para colocar em campo. Então os erros do Atlético, ontem falamos sobre isso e estamos falando de novo, porque hoje escarnou ainda mais, deixou mais escancarado todos os problemas do Atlético. Ontem a gente comentou isso, você falou assim, Elton, o ano passado foi em junho e julho, estamos em abril. E o Atlético as contusões começaram em março. Isso, março, abril. E se é um aprendizado do ano passado... É um não aprendizado, né? É uma lição que já podia ser tirada do ano passado? Direção. De quem é a responsabilidade? Direção. Mas o gestores. Breno acha que nesse momento a gente não pode criticar a direção. Mas eu discordo. O Breno falou isso na segunda-feira. Eu discordo do que o Elton falou. A gente não tem que criticar a direção. A gente tem que criticar os jogadores e o Cuca. O Breno falou que tem que blindar a direção nesse momento. Sabe por que eu discordo do que o Elton falou? O Breno Galante aqui nesse programa na segunda-feira... Agora me dá o direito de resposta. Você não deixou falar. Peraí. Disse que tem que blindar a direção. Meu papel aqui, às vezes... agora não tem que ser mediador. Não, eu tô olhando pra você às vezes e o Comini tá falando comigo aqui no ponto. Então eu tô olhando pra você, mas tô prestando atenção no que o Comini tá falando. O Elton me tira sarro da minha cara de que eu falo, Elton, acabei de falar, mas tô prestando atenção. Eu discordo com o Elton. Você falou que tem que blindar a direção. Vou falar agora sobre isso. O Elton virou e falou o seguinte, porque aí houve uma lição pra diretoria. Ok, houve a lição, a diretoria aprendeu, só que na visão da diretoria... Não, calma, na visão da diretoria, eles enxergam diferente da gente, que esse elenco dá conta. O que é isso, Eles Breno? enxergam. Não, peraí. E eu não sou a favor disso, não. Eu não concordo com isso. É porque o Elton virou e falou o seguinte. Ele virou e falou assim, olha, o Atlético aprendeu a montar um elenco. Não aprendeu. Não, deveria ter aprendido. Não, eles acham que eles aprenderam. Não aprenderam. Por quê? Porque aí eles trouxeram reforço? Trouxeram. Eles trouxeram o Rony, Coelho, né? O Natanael, Júnior Santos. Eles trouxeram. Se você chegar e conversar com o Paulo Brax, como eu fiz lá, ele vai virar pra você e falar assim, nós trouxemos fulano. Nós temos um planejamento, nós vamos usar a base, tudo bem. Só que é o seguinte, enganou, né, Breno? esses jogadores, eles não estão entregando dentro de campo Você não caiu nessa o que a gente espera. Não. E outra, ainda existe uma lacuna porque saíram jogadores que não vieram. Parou. Você não caiu nisso, né? Não, cara. Deixa eu te falar. Tanto eu não caí que eu estou aqui falando que eu não concordo. Então, a diretoria mas então você concorda comigo? Não, porque você virou e falou o seguinte, que a diretoria não entendeu que existia necessidade. Você não entendeu. Não, na cabeça deles, eles entenderam e eles trouxeram. Eu te provo que não entendeu. Não, eu te provo que não entendeu. Peraí, saíram 16, chegaram 10. Então você tem uma lacuna de 6. A conta não fecha. Faltam 6 dentro da qualidade que o elenco pede, faltam 6. Na cabeça do Cuca, ele pediu mais 3. A lacuna ficaria ainda de 3, mas que nesse momento seria melhor do que o que estamos vendo. Só vou deixar claro aqui. É matemática. Eu vou deixar claro aqui porque o torcedor está achando que matemática. Não sou eu, não. Eu estou falando aqui o que a diretoria pensa e o que vocês você viram. Não concorda. Mas o que você eu pensa? Não concordo. O que você pensa? Olha só, eu conversei com o Paulo Brax. Segunda-feira você disse que a diretoria não aqui, era o momento de apontar para a ela. íntegra da entrevista do Paulo Brax está lá no canal Breno Galante, as pessoas podem assistir lá. O Paulo Brax deixa claro, nós fizemos um planejamento do elenco, nós visamos a questão de poder ter lesão, tudo, e o elenco dava conta. Eu não concordo com isso. Não tem como. Mas eu o que você concordo. pensa? Que na segunda você disse que não tinha que apontar para a diretoria. Calma, isso que nós vamos chegar lá. Você não fala. Nós vamos chegar lá. Você fica repetindo então, só para deixar claro, as mesmas eu não coisas. concordo. Eu acho que o elenco existe uma lacuna. Né? Beleza, saiu o Davis, aí ele até comenta na entrevista, saiu o Davis, mas eu tinha trazido o João Marcelo. Mas peraí, gente, João Marcelo e Davis tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas não é que o Davidson seja o supra-sumo do ataque atleticano, não é isso. Não é. Mas você, quem é o grande ou você traz ao mesmo nível ou vou melhor. Ou pela crise que o Atlético vive, quem é o grande responsável? A diretoria é responsável. Não é a grande responsável. Claro. Ela é a grande responsável. Ó, eu vou ler pra vocês. Os jogadores também são responsáveis. Eu vou ler pra vocês aqui. O Atlético não tem nem jogador direito. O Cuca tem uma parte de responsabilidade também. Eu vou fazer igual o Valu. Eu vou dividir aqui de percentuais de responsabilidade. A responsabilidade é sua, que é assim que funciona. Né? Todo mundo tem responsabilidade. A diretoria errou lá atrás. Os jogadores estão errando porque eles confiaram neles, eles não estão jogando o que tinham que jogar, porque o time não jogou nada contra o Vitória, não jogou nada ontem. Agora eu pergunto pra vocês, um time que tem Scarpa, Coelho, Rony e Hulk, poderia apresentar o futebol que está apresentando hoje? Não, é muito pouco. Não dá. Aí entra o Cuca. Também entra o Cuca. Então vocês estão se contradizendo numa parte da história, né? Que começaram o programa falando, o Atlético é isso aí. Pra mim o Atlético não é isso aí.
Não, mas hoje o Atlético é isso aí. Não, sim, mas a capacidade. Mas é isso aí como conjunto. A capacidade do Atlético, para mim, não é isso que foi apresentado contra o Santos e nem contra o Vitória. Eu tô com valor. Aliás, o Breno disse que o menino, Breno, para você saiu do time, e aliás eu gostaria muito de. Acho que o Cuca deve uma satisfação para o torcedor atleticano. Não tem problema se ele disser que está rodando por conta de que decidiu fazer uma rotação no elenco maior, dentro do possível, né? A gente tem que lembrar. Acho que vocês já ponderaram tudo com relação ao elenco. Eu vou falar um pouco aqui da parte que eu entendo que o Cuca precisa de falar com o torcedor atleticano. O Gabriel Menino, o último jogo que ele foi titular foi exatamente contra o São Paulo. Os últimos 2 jogos que ele foi titular, e eu não tô falando que o Menino seja a solução não, tá, pessoal? Mas assim, vinha dando certo o meio-campo com o Menino e Alan Franco, tá? O Alan Franco se machuca. Aí o Atlético joga depois contra o São Paulo, o Menino é titular de novo. Eu não acho que o Atlético faz um jogo ruim contra o São Paulo, acho que faz um jogo ok. A partir do momento que ele decide colocar o Gabriel Menino, o meio-campo muda completamente a formação. E aí você tem um Fausto Vera. O Fausto Vera completou ontem o 5º jogo. Até então ele tinha 4 jogos. Você acha que para enfrentar o Santos na Vila, por mais que seja um Santos cheio de problemas, você vai conseguir dar... Ele fala na coletiva, meu meio-campo tinha que jogar mais. Como é que vai jogar, Cuca? Você desconfigurou o seu meio-campo, por lesão, que é o Alan. Beleza, o Alan Franco é lesão. Mas outro... Você não tentou, por exemplo, colocar o Menino do lado do Vera e colocar o Rubens um pouco mais à frente? Outra coisa, eu acho que o Cuca vai precisar de rever, neste momento, para mim, de oscilação do Atlético. Começa o Campeonato Brasileiro muito ruim, mas muito ruim mesmo. As 2 últimas partidas, ele até falou que, no geral, não vem jogando tão mal. Jogou mal, sim, contra o Vitória, e ontem foi pior. Acho que a partida que o Atlético não jogou mal foi contra o São Paulo. Como é que você vai conseguir fazer seu meio-campo jogar, sendo que um jogador chegou ao seu 5º jogo? Já tem gente no Atlético hoje na casa de 17, 16 jogos. Mas ele não tinha opção. Ele tinha o Gabriel Menino. A menos que ele fale, o Menino é uma opção. Eu acho que o técnico tem que se comunicar também com o torcedor. Sim. E isso aí não é revelar bastidores, não, tá? Os técnicos falam de uma forma geral, não, opção técnica, não, ele tá com uma carga de trabalho mais elevada, não, é porque é característica do jogo. É porque a característica do jogo eu entendi que não era para o Gabriel Menino. Eu acho que o Cuca tem que se comunicar um pouco mais nesse sentido. Tem as responsabilidades dele, sim, para mim dentro de campo. E tem que começar a rever a situação. Será que todo lugar que o Atlético for jogar, é possível o Atlético jogar com o Coelho de um lado, o Rony no ataque, o Hulk? A gente está vendo como é que essa bola está tendo dificuldade para sair da defesa. O Atlético não tem mais o atacante de referência para ficar lançando bola. Mas ele foi embora também. Deixa eu só destacar aqui. Ele falou foi pro Scarpa, só destacar aqui, uma pessoa que conhece muito de Atlético mandou. O elenco, não tenho dúvidas, piorou. Peraí, deixa eu cortar aqui uma parte. Então, ninguém ganha campeonato no Brasil se não tiver 22 jogadores de bom nível ou quase do mesmo nível. E na frente precisa de gente para fazer gols. Paulinho e Hulk, juntos, fizeram quantos em 23 e 24? Aí depois acrescenta. Só em 23 eles fizeram 60 gols, cara. 60, o Hulk, 30 para cada, 50 e pouco. E aí eu conversando com essa pessoa, eu disse, olha, nota-se uma queda no futebol do Hulk. Aí ele me mandou aqui, ó. O Hulk se reinventa, mas óbvio que não conseguirá as mesmas arrancadas. A idade chega para todo mundo. Então a bola precisa chegar mais redonda nele, porque ele é um finalizador como poucos. Alonso nunca foi um zagueiro de combate. Falta um volante que bata um pouco e proteja melhor a frente da zaga. Eu tô pulando, tá? Por isso as gaguejadas aqui, porque tem umas coisas que eu não posso ler. Precisa de pelo menos 2 que façam mais gols. Pode ser um meia que jogue pela direita ou um ponta, mas não pode depender somente do Hulk. Rony nunca foi artilheiro, mas se doa muito. Júnior Santos é jogador de uma temporada, palavras dele, não minhas, tá? Para fechar, a atual diretoria de futebol foi montada nos moldes que os R's querem. Benção. Espera aí. Será quase impossível que alguém se posicione de forma contrária. Acho que o Atlético fica entre 8º e 10º. Se não tiver alguém para acalmar o Cuca, vai acabar criando algum fato para sair. Pessoa que entende muito de Atlético.
Mas Não pode muito revelar a de fonte, atleta. né? Não pode revelar essa fonte. Mas nem com a arma na cabeça. Não, é só pra saber se podia. Nem com a arma na cabeça. HG, tá aí. É um retrato bem desenhado do que é o Atlético hoje. E aí, Um ponto que ele falou, só desculpa, Thiago, um ponto que ele chamou a atenção foi a cabeça de área. A cabeça de área do Atlético desprotege o sistema defensivo. Mas você sabe que pra Cara, mim... isso é muito nítido, gente. Vamos lá. O Alan Franco, ele não era o primeiro volante. Não era. Sim. Ele foi colocado ali. Tá, colocou o Alan Franco na posição ali ao lado do menino. Então, colocou lá o menino. Beleza. Aí tava Alan Franco e menino. Aí, de repente, vira Rubens e Fausto Vera, Rubens e alguém, Rubens e qualquer um. Gente, o Rubens, a origem do Rubens e o que ele lutou muito para ter novamente a possibilidade de jogar, era de meia ofensivo. Aí ele vira volante, aí depois vira zagueiro, já teve a oportunidade de ser zagueiro, de rodar dentro desse time do Atlético, e ele não tem a característica de ser o protetor da defesa. O que é um volante? O que é o cabeça de área? É o cara que protege, entre aspas, o sistema defensivo, principalmente os dois zagueiros na cabeça da área. E o Atlético não tem esse homem, que no início da temporada era um grande pedido do Cuca, que era o Gregory, que era um jogador para chegar e jogar ali. Hoje o Atlético, a cada momento, utiliza uma nova formação de volantes. E o menino, que era um cara que estava jogando e que mostrava um bom futebol, jogava e rendia dentro do Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, onde ele jogou, também na Sul-Americana, de repente ele vira a segunda opção. Porque o Fausto Vera, como bem o Valu chamou a atenção, de não utilizado, passou a ser o cara para jogar do lado do Rubens. E os dois não têm esse estilo de ser o pegador. Mas o pior dos problemas, só um segundo, o pior dos problemas de tudo que o Everton leu ali para mim é dos bastidores. Quando você tem uma gestão em que todo mundo fala amém para essa gestão, é o que pede benção, né, Thiago? Todo mundo fala, não, beleza, tudo bem, vamos nisso do jeito que você está falando. Esse, para mim, se torna o maior dos problemas. Onde é que o Rubens Menin disse, para quem que foi que ele disse recentemente que o elenco é muito forte? Ele falou na 98, eu estava lá participando no dia. Foi na Rádio 98 forte. Que ele falou? Pois é, ele mentiu. Não é muito forte. O elenco não é. O time titular é bom. Então, mas o problema, o elenco não é muito forte. Então, se ele fala isso, ele induz o torcedor a pensar que de fato tem razão. Aí, quando entra no espiral, como tem entrado, o torcedor passa a ter razão. Quando aponta o dedo e fala, vocês estão prometendo. Aliás, vocês prometem muito e cumprem muito pouco. Então não dá para ficar trabalhando com essa ideia de que quando o River estava na crista da onda, falava, não, o Atlético vai ser o River do continente. Aí depois, vamos montar. Aí 2025, em 23 falaram que 25 era o ano da mudança. Paga a conta em 24 e 25 é o ano da transformação. Entrou o ano com o Bruno Musi falando que tem que vender jogador. Aí vender jogador, vender jogador. A dívida aumentou. Aí a dívida aumenta. Aí você vai agora caminhar. Aí ontem você fala com o Paulo Brax, anteontem. Aí ontem a gente roda aqui ele falando, ó, se sair alguém a gente vai repor. Mas você vai repor como repôs o Davidson e o Otávio? Mas isso é uma fala da diretoria. Meu irmão, vocês não têm um meio campo, vocês não têm um volante. O primeiro volante seu improvisado está machucado. O jogador que você tem para colocar ali não é volante. Você não tem volante no elenco. Você não tem volante. O Fausto Vera não é, o menino não é e o Rubens não é. Então você tem 4 jogadores que jogam improvisados como volante. Não são volantes. Isso é escandaloso. Como primeiro volante. Né? Primeiro volante. Isso é escandaloso. Você não tem um meia que joga aberto pela direita. Você não tem um ponta que joga pela direita. Você não tem um centroavante de área, porque o João Marcelo pode até se tornar. Mas não é, ainda. Mas nem pode jogar essa Aí você vai dizer, mas o Júnior Santos e o Arana estão fazendo falta. Qual falta? O Arana não estava jogando bem. O Júnior Santos ainda não jogou nada. Então você não tem margem para dizer que se eles estivessem disponíveis, a história teria sido diferente. Ontem eu vou apontar muito para a postura. O Atlético já entrou perdendo, entrou em campo perdendo, tomou os 2 gols e o Santos, mas tem algumas escolhas questionáveis. Espera aí que nós vamos falar com você. Faz questão de te ouvir? E aí, amigos, se você fosse o nosso técnico Cuca, o que você faria? Você aí mexeria no ataque, quem sabe aí talvez deixando ali somente o Hulk, né, e ali o Coelho fazendo uma dupla, em vez de o trio, né, entre
Coelho, Hulk e o Rony, você tiraria ali o Hulk, ou você mexeria no meio, voltaria aí o Gabriel Menino como titular? O que você faria para tentar solucionar os problemas do nosso galão da massa? Comente aqui nos comentários, quero saber aí o seu comentário de torcedor. Fechado, galera? É isso aí, vamos torcer, galera. Eu torço realmente para que ontem tenha sido uma noite atípica, que o Galo realmente aí em uma noite jogou muito mal, que isso pode acontecer, né? Que as coisas não fluíram, que os jogadores aí não se entenderam em campo. Tomara que seja aí um capítulo à parte, né, nessa temporada do Galo, e que domingo contra o Botafogo a coisa comece a mudar, a chave comece a virar para o Galo no Campeonato Brasileiro, que comece com uma vitória boa, que seja aí, nem que seja na raça, galera, mas que os jogadores do Galo entrem em campo e demonstrem aí toda a raça e a determinação que a camisa do Galão pede, né? Então, vamos torcer para que o Galo faça uma boa partida e se recupere. Eu não torço contra o Galo, eu vejo muito torcedor aí torcendo contra a SAF, falando que eu avisei que o Campeonato Mineiro não servia de parâmetro, realmente não serve de parâmetro, mas jogar contra o Galo não dá, né, galera? Temos que reverter, temos que mudar a situação, e eu acredito que o Cuca, com a experiência dele, pode mudar e mexer no brilho aí desses jogadores e o vestiário começar aí os jogadores começarem a se unir e o Galo ter aí um bom desempenho daqui para frente, conseguir aí os pontos para quem sabe aí fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e lá no final a gente vê o que resolve, no meio da temporada, e o Galo possa se reforçar e quem sabe a gente possa brigar por grandes coisas ainda nessa temporada, né, amigos? É isso aí, então. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo caso você gostou, para o seu amigo, amiga, torcedor aí do nosso Galão da Massa. Eu vou ficando por aqui. A qualquer momento estou de volta com mais notícias do nosso Galão querido. Falou, galera.